Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. O que eu vou te mostrar aqui, quase ninguém fala. É o segredo dos segredos para extrair dinheiro do mercado de forma consistente. A maneira de pensar e principalmente a maneira de enxergar o mercado que eu vou te expor aqui foi responsável por me gerar milhões de reais operando na última década. Hoje você vai entender como uma das teorias mais misteriosas da matemática pode te fazer ganhar muito dinheiro. Então vamos começar. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos, e você está no canal Trade de Valor, disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. E aproveita e já me segue lá no Instagram também, é @tradevalor, tá aparecendo aí na tela. Agora sim a gente pode ir pro conteúdo do vídeo. Para isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, especificamente na década de 50. Naquela época, os cientistas acreditavam que tudo podia ser previsto por médias, curvas suaves, distribuições normais. Enquanto isso, um matemático excêntrico começou a questionar a base de toda a ciência moderna. Seu nome era Benoît Mandelbrot. Nascido na Polônia, Mandelbrot fugiu da guerra, viveu em Paris e acabou nos Estados Unidos. Ele era um homem que olhava para o mundo e via irregularidade. Mas enquanto os outros enxergavam ruído, ele via padrões, até mesmo no caos. Alguns anos depois, já estabelecido nos Estados Unidos e trabalhando na IBM, Mandelbrot usou um computador, tecnologia revolucionária naquela época, para desenhar uma equação simples que ele havia criado. O que surgiu na tela não era uma linha, nem uma curva suave. Era um universo inteiro escondido dentro de uma fórmula. A cada zoom, o padrão se repetia. O mesmo desenho infinitamente. O infinito dentro do infinito. Ele havia encontrado uma geometria da natureza, uma ordem escondida no que chamavam de caos. Até então, o senso comum era que o caos era aleatório. Mandelbrot viria para dizer o contrário. Até mesmo no mais completo caos, existem padrões que se repetem de maneira recorrente. E foi assim que nasceu o conceito de fractal, uma palavra que vem do latim fractus e que significa fragmentado, quebrado, irregular. Mas o mais impressionante é que com toda essa irregularidade havia uma forma, uma ordem dentro da desordem. Mandelbrot percebeu que tudo na natureza seguia essa lógica. As montanhas, as nuvens, os rios, as folhas, o nosso sistema respiratório, o crescimento das árvores e até mesmo o desenho das galáxias. Tudo era composto por estruturas que se repetem em diferentes escalas. O pequeno imita o grande, o micro espelha o macro. E o universo inteiro parece pulsar segundo um mesmo padrão invisível. Agora pensa comigo, se a natureza, com toda a sua complexidade, é fractal, por que o mercado financeiro seria diferente? O próprio Mandelbrot chegou a explorar a ideia de fractais dentro dos preços dos ativos e ele escreveu uma obra-prima, que é esse livro aqui, The Misbehavior of Financial Markets. Infelizmente, o livro não ganhou tanta notoriedade porque as pessoas preferem comprar fórmulas milagrosas ao invés de estudar temas fascinantes como este. Uma pena. Assista o vídeo até o final e você vai entender que o fractal pode mudar a sua vida. Bom, mas voltando aqui para o que eu estava falando, o mercado é um reflexo do comportamento humano. E o comportamento humano é fractal, porque as emoções que movem os preços, o medo, a euforia, a ganância, a esperança,
se repetem em todas as escalas e de tempos em tempos. Elas aparecem no gráfico de 1 minuto, de um dia, de uma semana, de um mês, sempre do mesmo jeito, com a mesma essência. Mandelbrot dizia que o caos não é aleatório, ele é determinístico. E essa é a chave que conecta o mundo da matemática ao mercado financeiro. O caos aparente tem estrutura, e se tem estrutura, ele pode ser lido, compreendido e, com a estratégia certa, operado. E é exatamente isso que a maioria dos traders nunca entende. Eles estudam apenas uma escala gráfica. Nem um livro de análise técnica, decoram meia dúzia de padrões e estratégias e acham que o mercado tem que responder àquela lógica simples. Mas o mercado não é linear, ele é fractal. Por isso, aquilo que parece um rompimento no gráfico diário pode ser apenas uma correção no semanal ou uma sombra irrelevante no mensal. E é nesse ponto que o iniciante se perde. Ele opera no micro sem entender o macro. Quando eu percebi isso, tudo mudou. Não foi um ajuste de técnica, foi uma mudança de percepção. Meu operacional foi da água para o vinho. Eu também passei pelo mesmo ciclo que praticamente todo trader iniciante passa. Eu descobri a análise técnica, depositei uma expectativa enorme nela, li vários livros, estudei muito, para só então se decepcionar quando os padrões não funcionaram e os stops vieram. Mas a verdade é que os padrões funcionam, até mais do que se espera deles. Nós só temos que aprender a olhar. Simples assim. Essa foi a minha virada de chave e vai ser a sua virada de chave. Eu parei de olhar para o mercado como um conjunto de padrões isolados e eu comecei a estudar como um sistema vivo, cheio de camadas, onde cada movimento carrega a semente do movimento seguinte. Foi aí que nasceu o que eu chamo de olhar fractal. Quando eu olho para um ativo, eu vejo uma relação de tempo e causa. O gráfico mensal me mostra o ciclo maior, o contexto. O semanal mostra os ciclos intermediários, a respiração das tendências. E o diário é onde eu atuo buscando por sinais de compra e venda. É onde o dinheiro realmente troca de mãos. O meu setup é o mesmo em todas as escalas gráficas. Eu uso algumas médias móveis e o próprio price action para tomada de decisão. Eu sempre opero as tendências, sejam elas de alta ou de baixa, e eu busco abrir uma posição quando o mercado está recuando para as médias. A diferença é que eu vou fazer uma série de verificações antes de abrir uma posição. Por exemplo, eu não vou comprar um ativo que já subiu muito e está extremamente longe das médias no gráfico mensal. Mesmo que existam sinais de compra na escala semanal ou na escala diária, porque a minha probabilidade de sucesso é muito menor quando o mensal está esticado. Eu também não vou acreditar em qualquer movimento de reversão que eu vejo nas escalas menores. Quase sempre esses movimentos são falsos, porque nas escalas maiores, no semanal ou no mensal, a tendência continua intacta. E o movimento que parece ser o fim do mundo numa escala menor é, na verdade, só um recuo para as médias numa escala maior. Quando você entende que o mercado é fractal, você começa a enxergar o mesmo padrão em tudo, nas tendências, nos ciclos de alta e de baixa, nas armadilhas e até nas emoções humanas. Você entende que a aparente desordem é, na verdade, a mais maravilhosa ordem. Chega a ser poético. Nos próximos minutos desse vídeo, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e a gente vai ver como tudo isso que eu tô falando bonito aqui funciona na prática, com operações e oportunidades reais. Você vai entender como utilizar os fractais para operar não só ações, futuros, criptos, mas também opções, que é onde, na minha opinião, moram as melhores oportunidades, no mercado de derivativos. Só antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma na condição especial de Black Friday, com quase 80% de desconto. Isso mesmo que você ouviu, quase 80% de desconto.
O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Isso inclui ações brasileiras, ações americanas, futuros, commodities, criptomoedas e até opções. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo de todo o mercado e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar estratégias como essa que eu estou te apresentando nesse vídeo dos fractais. Algumas das operações que eu vou te mostrar aqui a seguir foram alertadas para os assinantes do grupo de acompanhamento. Nos últimos 2 meses, quem seguiu as nossas recomendações à risca no mercado de opções teve um resultado brutal de 1.600% de lucro. No mercado americano, foram 16 operações seguidas no gain. E aqui no Brasil, a nossa carteira rendeu 11 vezes mais do que o índice Bovespa desde o início. Sempre que aparecia aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. A melhor parte é que nessa Black Friday você consegue ingressar no grupo com 80% de desconto. Só que corre para se inscrever, porque essa condição não vai ficar no ar por muito tempo. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Ou se preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela no vídeo todo. Muito bem, vamos ver aqueles exemplos agora. Então assim, isso que eu expliquei aqui parece muito complexo, né? Toda essa ideia de fractal, mas na verdade não é. Eu tenho aqui no meu gráfico 2 escalas gráficas. Eu gosto muito de trabalhar com 2 tempos. Aqui no gráfico, do lado esquerdo, a gente tem o tempo diário. E aqui do lado direito, a gente tem o tempo semanal. Ok? Veja, no gráfico diário, se você só olha gráfico diário, você pode acreditar que existe uma reversão de tendência rolando. Veja, a Cury 3, ela vinha numa tendência de alta muito forte, respeitando as principais médias móveis. Aí, de repente, ela faz um pivô de baixa, ela perde aqui uma zona de fundo, perde as 3 médias móveis, inclusive as médias se cruzam, todas elas para baixo. Só que quando você olha o gráfico semanal, no mesmo período, ó, veja, eu tô aqui ó, em outubro, tá vendo? Ó, outubro de 2025, ó. Então vamos lá, outubro de 2025, ó. Atenção, quando você olha o gráfico semanal, essa queda aqui é essa queda aqui, perceba que aqui o mercado ainda está se segurando na média móvel de 21. Aqui o mercado ainda está se segurando num suporte. Essa zona de resistência aqui vira suporte. Então eu posso presumir que vai acontecer o que no gráfico diário? O mercado vai reverter, porque o semanal manda no diário. Sempre a escala maior manda na escala menor, ok? E o que acontece nos dias seguintes? O mercado sobe, tá? Parece até mágica, né? É como se a gente pudesse adivinhar o futuro, mas não é adivinhação nenhuma, tá? É essa lógica fractal, porque no semanal o mercado respeita o padrão que vinha sendo respeitado até então no diário, que é essa escala onde o mercado vem, bate na média e volta a subir, tá vendo? É este padrão onde o mercado vem, bate na média e volta a subir. Vou te mostrar um outro exemplo aqui. Raizen. Vamos pegar Raizen, tá? Deixa eu mostrar um exemplo diferente. Aqui eu vou colocar o gráfico mensal, tá? E aqui, ó, é o gráfico semanal, tá vendo? Ó, um S aqui. Lado direito, semanal, lado esquerdo,
mensal. Veja como no semanal você está tendo um sinal de compra. Até então as médias vinham apontadas para baixo, as médias de 9, 21 períodos. Você tem uma formação de pivô de alta aqui, ó, um rompimento de uma estrutura, tá? Pivôzão de alta, volumão acima da média. Quem olha isso aqui fala, pronto, compra. Mas na verdade, isso aqui era um repique na escala semanal, na escala mensal. Tá vendo aqui, ó? O mercado foi lá e bateu na média móvel de 9 na escala mensal, que é essa média de 50 na semanal. E aí você pode presumir o quê? O que vai acontecer no semanal, já que o mensal está em tendência de baixa e o mensal é maior que o semanal? Ora, o semanal vai falhar e vai perder isso aqui. E olha lá, o semanal falha. É coisa de louco, mas funciona muito, tá? Um outro papel que inclusive a gente operou esse papel. Banco Inter. Banco Inter, cara, vinha numa tendência brutal de alta, tá? Negócio brutal mesmo aqui, ó, no semanal, tá? Essa tendência aqui no semanal, ó, essa tendência aqui no semanal é essa tendência aqui no mensal, certo? Banco Inter no semanal, ó, veja, vai perder as médias. Perde a média de 9, de 21, média de 50 foi perdida também? Foi perdida também. As três médias foram perdidas. O mercado fez um pivô de baixa no mensal. O que acontece, pessoal? O mercado vai lá, bate na média móvel de 21, encontra pressão compradora. E a gente pode presumir o que vai acontecer aqui no semanal? Que vai reverter, que vai fazer um pivô, que vai romper essas médias. Ó. E o que acontece? O mercado faz um pivô, rompe as médias e foi embora. Essa operação aqui deu 34% para os membros do grupo de acompanhamento. Tava o mercado inteiro acreditando na queda de Banco Inter, que estava caro e não sei o quê, e a gente estava acreditando na alta do ativo, tá? Fazendo um pivô de alta aqui no gráfico semanal. Pivô que a gente já estava esperando, porque a gente viu o gráfico mensal. E aí esse papel simplesmente foi para o nosso alvo, 34% de lucro. Olha lá. Inclusive essa semana que eu tô gravando esse vídeo. Então essa é a lógica fractal. Essa é a lógica de você olhar para várias escalas diferentes. E você pode fazer isso não só pensando em comprar ações. Daí que vem o pulo do gato. Você pode fazer isso pensando em comprar opções. Então vamos voltar para aquele exemplo lá do semanal e do diário aqui em Cury. Pô, Cury perdeu as médias, tá? Cury perdeu as médias, fez um pivô de baixa, o mercado inteiro está acreditando que a Cury vai reverter. A gente sabe que a Cury, na verdade, tem a grande chance de voltar a subir, porque ela está aqui num fractal maior, encontrando a mesma zona de suporte, o mesmo padrão aqui, a média de 21, que antes era respeitado, deve segurar o papel. O que você vai fazer? Ao invés de comprar a ação, você pode comprar as opções, que se valorizam exponencialmente, tá? Nós fizemos uma operação assim dentro do grupo de acompanhamento, com a Braskem. Fizemos várias operações, né? Mas a Braskem foi uma das mais notórias, porque deu 300% essa operação. Olha só, no dia 27/8, a gente foi lá e a gente comprou essa put de Braskem, Braskem V820, tá? A 20 centavos. Então só para você ver, ó, a Braskem estava numa tendência de baixa, estava repicando para as médias no semanal, no diário estava rompendo as médias, tá? Então a gente foi lá e comprou a put. Quer ver? Eu vou te mostrar exatamente o ponto que a gente comprou. No diário, ó, o papel estava aqui. O papel estava rompendo as médias, galera. Rompendo as médias. Rompendo a média móvel de 9, a média móvel de 21, a média móvel de 50, tava fazendo um pivô de alta. Quem olha só o gráfico diário, cara, acha que isso aqui é reversão e compra. E é justamente aqui que o mercado vai lá e vai pegar a tua liquidez. Olha o que aconteceu, ó. A gente foi lá e comprou a put. Bem lá no dia 27, ó. 27 de agosto. Bem aqui, bem nessa barrona. Comprou lá a put a 20 centavos. Olha o que aconteceu com a Braskem. Já era de se esperar, né? Ela bate na média móvel de 21 ali, ó, no semanal, as últimas duas vezes. Ela encontra pressão de venda, ela deve cair. E caiu, afundou a Braskem. E o que aconteceu com a put? Bom, vamos dar uma olhada. BRKMV 820. Ó, entramos lá no dia 27. 27 foi aqui, 20 centavos. Demorou, mas a put eventualmente andou. A ação desabou, a put se valorizou. Foi de 20 centavos, cara, para quase R$2. Subiu 940% essa put. A gente não pegou todo esse movimento, tá? A gente pegou aqui, ó, 250% foi uma parcial, outra parcial 300 e poucos por cento. Então assim, você consegue explorar essa estratégia de fractal muito, tá? Estratégia muito boa. Perceba que olhando os fractais, além de você entender com alto nível de precisão quando que você deve operar, você também entende quando você não deve operar. Porque o olhar fractal te dá discernimento. Você entende que nem toda barra de ignição é oportunidade, nem todo rompimento é um sinal de entrada. Você passa a operar o mercado no tempo certo, na fase certa, no fractal correto. No fim das contas,
O mercado é como a própria natureza, imprevisível nos detalhes, mas perfeito nos padrões. O fractal é a prova disso, uma dança entre o caos e a ordem, entre o aparente aleatório e o previsível escondido nas camadas. E é isso que eu quero que você entenda. Por trás de cada candle existe uma história maior acontecendo. E mais uma vez, eu quero te fazer aquele convite. Estudar todos os ativos em todas as escalas gráficas todos os dias pode ser um trabalho quase impossível para uma pessoa só. Mas não precisa ser assim. Existe a equipe trade de valor, um time de profissionais que faz exatamente esse trabalho para você. Nós analisamos o mercado inteiro, ações, futuros, commodities, criptos e opções. Observamos cada contexto em cada fractal e te entregamos apenas o melhor, num relatório claro, direto, detalhado. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela. Junte-se ao grupo de acompanhamento e tenha acesso a uma leitura de mercado feita com profundidade, método e o mesmo olhar fractal que eu uso para extrair dinheiro do mercado há mais de uma década. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o teu like e ativar o sininho das notificações para você receber os nossos próximos vídeos. Um grande e afetuoso abraço, até mais!